Olá galera, tudo bem? Novamente aqui o Instituto Orita, o objetivo é conhecimento. Nós vamos ter uma participação especial com um professor de filosofia lá do Paraná. E hoje teremos então um, um grande colega meu participando aqui da nossa live. Ele, ele, é, ele é bacharel em Direito, né, pela USP, o Largo São Francisco. Também fez filosofia pela Unesp, Universidade Estadual de São Paulo. É mestre em filosofia pela Unesp, né, pela Universidade Estadual de São Paulo. E atualmente ele é professor, né, de filosofia na Universidade do Norte do Paraná, conhecida como UEMP, uma cidade que eu tenho bastante apreço, visitei muito em tempos de mestrado, que é Jacarezinho, né, que fica no norte do Paraná. Então, com grande prazer, agradeço a presença de todo mundo, da doutora Franciele, né, da Aline Barros, tá, da Cristiane Almeida. Fiquem aí, gente, porque nós vamos ter uma live aqui mais no sentido de entender, né, um pensador que não é fácil, no meu ponto de vista, que talvez para o Marcelo deve ser, que ele escolheu já de cara o Hegel, né, e para mim tem uma alta complexidade esse pensador. Então hoje, com vocês aqui no Instituto Orita, né, com o objetivo é o conhecimento, com Marcelo Marconato aqui. Quem é Hegel? Deixa eu chamar o professor Marcelo para dividir a tela comigo, convidá-lo aqui para... Seja bem-vindo. O Adriano tem um vídeo sobre quem é Martin Heidegger. Está muito, muito bacana também a participação dele. E hoje, com vocês, Marcelo Marconato aqui. Tá? E aí, Marcelo, me ouve bem? Tô ouvindo, Rita. Perfeito. É, então, eu acho que eu já apresentei o Marcelo, você está atualmente na Universidade do Norte do Paraná, né, professor lá, né, em Jacarezinho, né, Marcelo? Eu não errei não, Isso. né? Em Não, tá certo. Jacarezinho. Você dá qual disciplina lá, ô Marcelo? Filosofia da história medieval. Filosofia da história medieval, ó, são história da filosofia medieval, filosofia da educação e uma optativa tratando de Kant e Hegel. Olha Mas só. agora, no momento, as atividades estão suspensas, né? Ah, sim. Tá igual aqui, eu sou Ah, professor também. deixa eu fazer uma Pode falar. propaganda, então, Orita. Agora que as atividades estão suspensas, né? Assim como o Instituto Orita está fazendo atividades no período da pandemia, a UEMP também está fazendo. Então fica o convite aí para quem estiver assistindo. Hoje a gente vai. Ó, a Franciele disse que você está segurando em cima do microfone, parece. Ah, tá. Tá meio abafado. Como hoje a gente vai fazer um panorama muito superficial, né? Qualquer pensador, para a gente ter uma tomar contato com o pensador, eu estou também fazendo cursos na UEMP, pessoal. Quem tiver interessado, de terça-feira a gente está estudando a enciclopédia do Hegel e às sextas-feiras a gente está vendo a introdução à filosofia do direito do Hegel. Mas aí não sei se é preciso porque acho que vocês têm com o Orita também, né? E eu Não, falo não, Orita porque Orita é meu amigo de infância, né? A gente jogava bola aqui, jogava xadrez. Aliás, nunca ganhei de xadrez do Orita, acho. Isso aí. Inclusive, o Marcelo, fica o convite pro pessoal do meu doutorado aqui. Eu estou fazendo doutorado na Unicinos. Tem a Juliana que está assistindo aqui. Nós somos do direito, né? Que partimos para a filosofia e estamos fazendo doutorado em filosofia lá na Unicinos. Então, Bacana. fica o convite, né, de participar das atividades do ENS. Tem certificado, Marcelo? Tem certificado. O de sexta-feira com certeza tem, de 16 horas, e o de terça-feira é mais como se fosse grupo de estudos. O de sexta-feira é curso de extensão, né? Mas todas as atividades que nós estamos fazendo online, tem. Segunda-feira tem introdução ao pensamento marxista e filosofia do Santo Agostinho. Terça-feira nós temos Hegel e temos também Peirce. Hum. Na quarta-feira nós temos Hume, nós temos filosofia da ciência. Quinta-feira nós temos Foucault. Sexta-feira a gente Ó, tem Foucault. Sexta-feira a gente tem Hegel e tem
Não me lembro agora outro tema, mas são vários temas, vários cursos que todos eles dão certificado, né? Então quem estiver precisando de horas ou quem quiser quem se interessar pelos temas, está convidado. Com certeza. Tá, que bom saber. E, pessoal, não se esquecendo que todos os cursos da Universidade Norte do Paraná é de graça, né, Marcelo? Não tem nenhuma Sim, cobrança, né? sem dúvida. E todos estão acontecendo, então, por meio online. Ah, olha aí a oportunidade do Brasil estar participando, né? Bom, então eu convidei o professor Marcelo, ele bem disse, nós somos amigos de infância, né? Jogávamos xadrez, bola junto e tudo mais, né? E tempos bons no passado, mas agora tá bom. Tá? É, Infelizmente estamos passando essa questão com o mundo, né? Mas o conhecimento aqui no canal do Instituto Orita não está parando mesmo com essa situação, né, que a gente está convivendo. E eu convidei, né, um mês e pouco atrás, então, o professor Marcelo para estar participando aqui, e ele de cara já falou que queria falar do Hegel, né, que é o filósofo que eu percebo que ele tem uma certa afinidade, né. É, então, Marcelo, vou deixar com você, fique à vontade, né, eu já apresentei o professor Marcelo, né, a minha voz está muito abafada. Tá, Tá, um pera aí, pouco. deixa eu ver aqui, deixa eu desligar talvez o meu. Talvez é os fones que eu estou usando aqui, Aí, testando. Melhorou? melhorou, melhorou. Ah, então é o fone, né? Bom, vamos lá então, Marcelo. Eu já apresentei o professor Marcelo. Quem é Hegel, né? O que você poderia falar desse pensador para a gente? Beleza. Na verdade, deixa eu voltar um pouco, então, né, professor Eurita, aqui somos professores, um pouco, agradecer a oportunidade, fico muito feliz, muito honrado e, enfim, muito feliz, muito honrado de poder compartilhar esse momento aqui com vocês. Agradeço o convite do Instituto Orita, dizer que os tempos difíceis que nós estamos passando, creio que a gente consiga, torço para que a gente consiga sair dessa de uma melhor forma, né? Acho que isso é evidente. E parabenizar o Instituto Orita com as iniciativas que ele está tendo, porque a reflexão filosófica nesses tempos tão sombrios, não só tempos sombrios da pandemia propriamente, né? Mas outros tempos sombrios que sabemos, é essencial, fundamental. Então, acho que todas as atividades que nós estamos desempenhando nesse momento são essenciais para a gente conseguir achar uma luz no fim do túnel, né? Bom, o professor Orita já me apresentou brevemente e eu queria só pedir para você, Orita, para a gente ir dialogando, talvez. Eu falo alguma coisa, Ah, sim, você perfeito. ou abre para perguntas, não sei, talvez, pode ser? Uhum. Então Beleza. vamos combinar assim, gente. Caso alguém tenha alguma dúvida também, pode escrever aí no. O bate-papo está aberto. Eu não cortei os comentários em razão disso para ter essa interação também com o público, tá? Vai ser fantástico. Tanto eu como o Marcelo aqui estamos à disposição. Que se tiver bastante interação, até é muito mais legal, né, Ah, do sim, que sem só uma dúvida. exposição. Até porque, Uhum. gente, o que eu preparei para a gente tomar contato hoje são linhas muito gerais de um filósofo que, como o Orita disse, é bastante complexo, né? Talvez o Orita não se recorde, mas ele teve um ato falho esses dias comigo. Ele falou assim: você não quer apresentar lá? Sim, foi me convidar, né? Vamos apresentar alguma coisa? Claro, apresento. Então apresenta o Wittgenstein. Aí eu, não, o Hegel. Tá bom, o Hegel. Aí depois, outro dia, ele fala, apresenta o Wittgenstein. Eu me lembro de uma vez, eu e o Orita, a gente conversando em um bar, e ele super empolgado com a pesquisa dele. E nessa época eu trabalhava o Wittgenstein, né? E acho que é por isso que Isso. ficou esse Talvez em eco. razão disso. Mas aí eu mudei depois e tal, e acabei caminhando pro Hegel. Bom, vai. Chega de, chega de apresentações, vamos ao Hegel, pessoal. E, aliás, Marcelo, Ah, quem o Marcelo vai falar do Hegel, não falou no final do Wittgenstein, eu acabei convidando outro professor para falar do Wittgenstein e o vídeo já se ah, encontra no YouTube.
tá? Um Que bom. professor da Federal do Mato Grosso, da Universidade Federal do Mato Grosso, mestre pela UFMT, que tinha, igual que a área dele é filosofia da música, olha só, e filosofia da matemática, ele gosta bastante, e aí acabou falando um pouco do Wittgenstein, tá? Bom, vamos lá, Marcelo. Quem é Hegel? Vai, vamos lá. Quem é Hegel? Bom, pessoal, Hegel, ele viveu de 1770 a 1831, né? Viveu 61 anos aí. Onde ele viveu? Hegel era um filósofo alemão em uma Alemanha ainda não unificada, né? A gente sabe que a história europeia se deve muito aos gregos, aos romanos, depois com a queda do Império Romano, a gente tem o Império Franco, depois a gente tem o Sacro Império Romano Germânico, e com essas sucessões a Europa acabou enfrentando um grande período de feudalismo, havendo uma drástica mudança, né, com o advento da Revolução Industrial e modificando drasticamente as condições socioeconômicas, políticas da Europa. No entanto, a Prússia demorou para se unificar, né? Prússia e Itália, elas acabam se unificando no final do século XIX. Então, esse é o cenário que o Hegel floresce em uma Alemanha ainda não unificada. E, claro, ele vai ter os problemas da época dele para resolver. É sempre um problema a gente estudar um autor que não é propriamente do nosso contexto histórico atual, porque os conceitos vão se dando, né? Por outro lado, a gente não pode tomar também os filósofos, né, penso eu, como apenas frutos do seu meio social, né, do seu meio histórico, do seu fruto histórico. E o Hegel tem uma particularidade de ser muito identificado com o curso histórico, né? Quantos manuais de filosofia eu já não abri, que aí você vai lá, tem um livro interessante, toda a história da filosofia, um livro assim, né? Claro, não é possível. Mas esse livro colocam qual é a inovação que o Hegel trouxe. A inovação que o Hegel trouxe foi a filosofia da história. Se a gente tomar um pouco mais de cuidado com esse tema, a gente vai ver que tem filosofia da história já desde Santo Agostinho, né? Agora, de fato, Hegel dá uma roupagem diferente. Então, sim, a história é um ponto muito importante no pensamento hegeliano. Agora, o fio da meada que eu vou traçar para conduzir com vocês à exposição hegeliana é o seguinte: a história não é tudo em Hegel. Olha aí. Aliás, eu esqueci de cumprimentar os nossos participantes, né? Um prazer, pessoal, estar podendo conversar com vocês. Bom, então, a história não é propriamente o fio condutor da filosofia hegeliana, como a gente, talvez, no senso comum, ouve falar por aí. Então, voltando. Hegel viveu de 1770 a 1831. Ele nasce alguns anos depois, quando ele era criança, a mãe dele morre. Só que ele era uma criança já muito nerd, se a gente pode colocar assim. Com 5 anos ele sabia muita coisa de latim já. Meu Deus, né? Dizia que o passatempo favorito dele era ficar traduzindo latim para o grego e vice-versa. Com 18 anos ele ingressa em um seminário, o seminário de Tübingen, e nesse seminário ele tem a oportunidade de ser colega de quarto do Hölderlin e do Schelling, duas figuras também muito grandes, né, na história do pensamento, principalmente o Schelling, mas o Hölderlin também como um poeta, um grande poeta que se tornou, né, dividia um quarto com o Hegel. E a dinâmica do seminário era uma dinâmica bastante voltada para os estudos, né? Uma dinâmica bastante, por assim dizer, competitiva, em que todos eles se dedicavam muito a estudar tanto as escrituras sagradas, as escrituras, como o pensamento da época, e nisso Hegel foi tendo a oportunidade de tomar conhecimento, tomar contato com várias correntes de pensamento, né?
se é que a gente pode colocar assim. É, quando a gente considera o Hegel, não tem como a gente falar, fazer um parênteses aqui, do Kant, né? Kant foi o filósofo alemão logo anterior, o maior filósofo alemão logo anterior ao Hegel, assim como a gente, como se costuma tratar no meio acadêmico, né? Claro, em linhas gerais. Kant não sabia grego. Kant não conseguiu, não passou a ler os gregos no original. E isso acaba influenciando a filosofia dele também, né? Já como a gente viu, Hegel sabia latim, grego ficava traduzindo um para o outro, e isso proporcionou ao Hegel um nível cultural muito grande, né? Gigantesco, que nem o próprio Kant tinha, tanto quanto o Hegel. Bom, fiquemos com isso em mente, né? Um pouco depois, então, ao se formar no seminário de Tübingen, o Hegel, bom, vamos trabalhar agora, né? Hegel passa a ser, então, tutor em casas de famílias, né? Eles contratavam professores particulares para os seus filhos. E ele começa a trabalhar no pensamento filosófico dele. Eu estou online, Urita? Sim, estou, né? Começa a trabalhar começa a trabalhar no sistema de filosofia dele. Bom, ele acaba indo depois trabalhar em Iena como privado docente. Então, a gente pulou aqui, a gente fez uma parte muito rápida, né? Primeiro, ele trabalha como professor, como tutor nas casas mais abastadas da Prússia, né? Posteriormente, ele acaba ingressando para ser professor em uma universidade. Só que, como era esse esquema de professor nessa universidade? Ele não era concursado ou algo do tipo nessa universidade, né? Os alunos pagavam para ter aula com um professor que era auxiliar à faculdade, à universidade, mas provavelmente ele não era um professor da universidade, né? Claro, ele tinha algum pecúlio que o pai dele deixou para ele, mas não estava sendo bastante mais para ele se sustentar. Nesse período, ele escreve a primeira obra do sistema dele, que dá os delineamentos de como vai se seguir o sistema dele propriamente, que é o escrito sobre a diferença dos sistemas de filosofia entre Fichte e Schelling. A diferença dos sistemas filosóficos de Fichte e Schelling. Vamos para a parte filosófica, então, para a gente não ficar... E aí a gente vai desenvolvendo a parte filosófica como a gente vai desenvolvendo a vida do filósofo. O Hegel está em um debate direto com Kant. Se a gente lembrar do Kant, qual que era o problema do Kant? O Kant queria explicar como a ciência é possível, né? Como os juízos sintéticos a priori são possíveis. Ou, dito de outro modo, como é que a gente sabe que o sol vai nascer amanhã? Esse foi o grande problema que o Hume passou para o Kant. Olha, não tem como saber, é tudo uma questão de hábito. E o Kant, por sua vez, pensou, peraí, a gente tem que dar um modo de fundamentar as ciências, porque a física explica o mundo, a matemática explica o mundo. Vamos fundamentá-las, né? E aí ele escreve uma obra muito famosa no pensamento ocidental chamada de Crítica da Razão Pura. A Crítica da Razão Pura estabelece, então, os fundamentos do sistema maduro do Kant, ou Kant crítico, e na Crítica da Razão Pura ele resolve, então, o problema do conhecer teórico. Depois, ele precisa resolver o problema do conhecer prático. Como devemos agir uns com os outros, né? Bem-vindo ao Alexandre. Como devemos agir uns com os outros? O Kant encontra na metafísica dos costumes e na crítica da razão prática o famoso imperativo categórico dele, né? Que diz mais ou menos assim: haja de um modo que a atuação possa ser tomada como uma máxima universal. Eu não expus aqui nos termos corretos, mas a gente pode pensar com um modo mais próximo para a gente, a famosa regra de ouro, sabe? Não faça mal, não faça para os outros o que você não quer que faça para você mesmo, né? Beleza.
Então o sistema kantiano fez um grande sucesso na época da Alemanha. O pessoal, ó, terminamos a filosofia. Só que havia ainda alguns pensadores, sempre tem gente que acha que vai finalizar a filosofia, né? Havia alguns pensadores que, assumindo o sistema kantiano, pensavam o seguinte, tá, o Kant conseguiu conseguiu explicar muita coisa. Agora, essa explicação kantiana não tem a explicação dela mesma, né? Ou seja, se a gente lembrar do começo da filosofia, os sofistas contra os filósofos, como Platão colocava assim, né? Os sofistas iam pensar a opinião, diziam, ah, não tem verdade. E o filósofo colocava, não, tem opinião mesmo, né? Não que o Kant não quisesse que o sistema dele fosse verdadeiro, né? O grande lance estava, e por que que o sistema do Kant é verdadeiro? A gente tem que achar uma explicação que seja ela mesma demonstrada, que ela mesma demonstre o sistema kantiano. E é aí que começa o que ficou conhecido na história da filosofia como idealismo alemão. Vamos buscar as razões fundamentais para explicação do sistema kantiano, que isso depois acaba tomando uma outra roupagem. O Hegel vem no final, ele é tomado, pode ser visto como o ápice desse desenvolvimento. Há muitos filósofos aí, mas tradicionalmente costuma-se tomar Kant, Fichte, Schelling e Hegel. Esses são os grandes nomes do idealismo alemão. Por isso Hegel escreve essa obra A Diferença dos Sistemas de Fichte e Schelling. A gente não vai conseguir entrar nesses temas agora mais profundamente, mas a gente pode ver o Hegel como fazendo essa grande fundamentação, então, do sistema kantiano. Com cuidado, né? Com ressalvas. Beleza, vamos então seguir um pouco mais a vida do Hegel aqui. Fiz umas anotações aqui. Sim. Em Iena, quando ele é privado docente na universidade, ele começa a escrever, ele começa a romper com o Schelling, ao qual ele era próximo no começo, e ele começa a escrever a famosa Fenomenologia do Espírito, né? Considerada por muitos uma das obras mais difíceis do pensamento filosófico. Ele escreve, bem sabemos nós, né, Aurita? Ele... Aurita, quer fazer um comentário? Viu, Marcelo? Esse é aquele livro que você lê a página, chega no final da página e fala assim, não entendi nada. Né? Aí tem que voltar, e aí até o momento que você, depois de várias leituras, você começa a entender, né? Pelo menos comigo justamente. foi assim, quando eu tive justamente. contato com os meios, né? Justamente. Então ele começa a redigir a Fenomenologia do Espírito quando ele está em Iena. E aí há, inclusive, aquele acontecimento marcante que ele está redigindo as últimas páginas da Fenomenologia do Espírito e está invadindo Napoleão e Iena para começar a travar a Batalha de Iena. Hegel sai, dizem que ele fala, né? Olha só, viu o espírito da história a cavalo. E aí é o Napoleão, a cavalo, né? E aí gera toda uma filosofia em cima do espírito ser o Napoleão, ou espírito ser histórico, que a gente já vai chegar lá. Tá indo bem, Eurito? Ou tá muito rápido? Tá perfeito. Tá bom? Beleza. Pessoal, qualquer dúvida, já manda aí. Beleza, então, em Iena ele tá escrevendo as últimas páginas da Fenomenologia do Espírito, mas como vai ter a guerra, não tem como ficar mais lá, né? Beleza, aí depois ele se muda, ele vai para Bamberg. Bom, vamos tratar da fenomenologia agora, rapidamente. Como a Aurita disse, ela é complicada. Não dá para ler em uma vez, assim, li a fenomenologia e entendi. Duvido. Não, pode ser que entenda. Porque o grande ponto da fenomenologia... Valeu, gente, ótimo, muito obrigado. Show de bola, Léo, professor Léo. Valeu, muito obrigado. O grande ponto da fenomenologia se me perguntasse assim, qual é o seu livro de literatura favorito, o seu romance favorito, e a fenomenologia pudesse ser escolhida, eu diria sem dúvida fenomenologia. A gente pode ver a fenomenologia como um grande romance da história lógica do espírito, ou da lógica espiritual da história, ou como o espírito histórico da lógica, né?
tudo que se passa na fenomenologia, a gente pode entender como nós mesmos conhecendo a nós mesmos. E talvez ela seja tão difícil assim, porque a gente não conhece muito da gente mesmo, né? Como eu disse há pouco, uns minutos atrás, o Hegel tinha uma grande formação cultural, né? Ele conhecia poesia grega de cabo a rabo, conhecia legislações romanas também de cabo a rabo, e tudo isso acabou sendo como conteúdo para a fenomenologia ser redigida. Na fenomenologia, então, o Hegel tenta dar conta. O Hegel é um maluco mesmo. Inclusive, o que o Léo disse aí, eu recomendo para quem ainda é iniciante no pensamento hegeliano, um livro chamado Hegel e a Razão Quase Enlouquecida, do Leandro Konder. Você conhece esse, Eurita? Eu não conheço, mas combinou com justamente. A frase do Léo. É bem bacana para tomar contato com a filosofia hegeliana. Então, Hegel e a Razão Quase Enlouquecida, como o Léo disse, né? Os loucos os interessam mais. Bom, a fenomenologia... Gazeta aqui tá mandando show, viu? O Gazeta de Avaré, interior de São Paulo, professor de... que legal, aqui pertinho. Isso, e o Matheus entrou agora, ó, doutorando em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo. Então, todo mundo aí já sabe o que eu tô falando, mais ou menos, né? Não, o Matheus é marxista, tem um vídeo sobre Marx aqui. Olha só, marxista. O Matheus fez um vídeo sobre... Marcelo, aqui no canal. Aqui. O Matheus fez o... Matheus fez o vídeo sobre Marx, é isso? Pra mim, né? Se puder falar um pouco sobre a filosofia do direito dele, né? Vamos chegar lá. Mas o Matheus fez o vídeo sobre Marx? Tem um vídeo do Matheus sobre Marx. Quem é que é o Marx? Tá? Vou ver. Aposto que bateu muito no Hegel. Bom, retomando. Só para antecipar para a Juliana, não sei se ela tá com tempo aí de ficar até o final da live também, a gente não... Sei lá, eu tô me alongando bastante, né? Você me fala, Eurita, porque para dar uma maneirada. Tá. Filosofia do Direito é a última obra publicada pelo Hegel em vida, inédita pelo punho dele. Mas também ele não publicou muita coisa pelo punho dele próprio em vida, não. A gente já chega lá. Bom, na fenomenologia, então, o Hegel está buscando resolver esse problema da como eu gosto de pensar, da autorreferencialidade do sistema kantiano, fichtiano e schellingiano. Em que sentido? Qualquer afirmação filosófica feita, ou qualquer afirmação que se pretenda verdadeira, né? Ela, pelo menos entendia Hegel, e é assim que eu vejo o sistema dele, ela se quer verdadeira, né? Nós queremos falar algo sobre o mundo. Por exemplo, Hegel é chato, ou Hegel é maluco. Claro, a gente não tá, quando a gente fala isso, a gente não tá levando muito a sério, mas há coisas que a gente quer levar mais a sério, né? Por exemplo, o ser humano tem valor infinito, né? Isso a gente está querendo afirmar sobre a realidade. Pô, isso é assim mesmo. E aí vem o grande problema que a gente levantou há uns minutos atrás. Do sofista e do filósofo, por assim dizer. Se o filósofo não demonstrar ou não provar que essa afirmação dele é verdadeira, ela é uma opinião, certo? Eu posso achar que o ser humano tem valor de 1 milhão de reais. E aí o Eurita vai falar, não, peraí, o ser humano tem valor infinito. Tá aí os direitos de fraternidade para mostrar isso pra gente. Não, isso aí é tudo conversa mole e tal. Daí o Eurita vai ficar muito bravo e vai autodemonstrar toda a afirmação dele, como ele fez também no mestrado, né? Não tô falando muita besteira não, né, Eurita? Tá? Não, eu pesquisava direito de fraternidade no mestrado. Né? Você não pesquisa mais? Não, eu pesquiso a Gambem agora. Sim, verdade, mas aposto que a fraternidade está aí ainda. Bom, enfim. Eu sei que você pesquisa a Gambem, viu? Eu achei que só que você ainda tratava um pouco de direito de fraternidade. Não, mudei um pouco o foco. Mas fica à vontade, vai lá, Marcelo. Beleza. Retomando, então. E aí o grande ponto do Hegel é o seguinte, eu vou autodemonstrar tudo que eu estou afirmando.
Eu vou fazer uma autodemonstração, mas não só do que eu estou afirmando como coisas, este copo está aqui, mas eu vou fazer uma autodemonstração de toda a história da humanidade. Se a gente pegar a fenomenologia, ela é dividida assim, ó. Ela tem uma dialética ascendente, se é que a gente pode colocar nesses termos. Putz, eu não estou com ela aqui. Começa com a certeza sensível. Primeiro, então, quando a gente quer falar da verdade, a gente vai falar que esse copo está aqui. Ele é transparente. Através da razão, dessa própria afirmação, ou desse próprio modo de compreender a realidade, o próprio sujeito que está conhecendo é forçado, é levado pelas razões que estão sendo expostas a um nível mais elevado de compreensão. E aí, então, ele suprassume. O que significa suprassumir? Ele vê que a verdade com V maiúsculo, sabe? Verdade com V maiúsculo, essa verdade filósofa, né? Essa verdade com V maiúsculo, ela não pode ser tratada neste nível do conhecimento. Ela é de um nível acima. E quando você suprassume um nível de conhecimento, um nível de conhecer, você não nega ele absolutamente. Então, primeiro a gente conhecia sensivelmente, agora nós vamos conhecer a partir da percepção. Então, peraí, não é mais esse copo aqui de fato que tem essa característica e tal. É um universal de copos, então tem esse copo, tem esse copo. E aí a gente vai cada vez mais ascendendo em algo que já está ali, só que a gente não sabe, né? Então temos certeza sensível, percepção, força, entendimento. Depois nós temos... Aí depois a gente começa com a consciência de si, claro. A famosa dialética do senhor e do escravo, a dependência e a independência da consciência de si. Depois a liberdade da consciência de si. Veja, eu sei, a gente está falando de muitas categorias muito rápido, mas a ideia é, de novo, a gente está ascendendo. Esse processo continua ascendendo até chegar ao final da obra, né? Por isso que a fenomenologia também é complicada, já dando dica para quem se aventurar a ler aí. Você vai começar aqui no começo, mas a verdade está só no final. Por isso que o Orita disse é muito importante, é muito verdadeiro. Você vai ler uma vez, você vai levar um dia para ler, vamos supor que você vai pegar ler bastante, vai levar um dia para ler. A primeira vez que você lê, você vai perceber que o dia passou. E por que isso é importante? Porque, de fato, o Hegel começa falando sobre a certeza sensível, a percepção. Olha só, como é que a gente começa conhecendo? Pela percepção, né? Pela certeza sensível. O dia passou, não entendi nada desse livro, vou ler de novo. E aí, assim, vamos percorrendo os mesmos conteúdos e aí vai se ganhando a significação, né? Por quê? Vou voltar um pouquinho, então. Fenomenologia do espírito. Fenomenologia, a gente sabe que é a ciência do aparecer. Phenomenon, phaino, aparecer, né? Verbo grego. Logia, estudo, enfim. Então, estudo do aparecimento. De quê? Do espírito. Então, são bastantes conceitos que daqui a pouco a gente vai fechar, né? Então, guardem. Fenomenologia do espírito. Hegel é bastante conhecido pela história, ou por espírito. Beleza, vamos chegar lá. Ascendendo, então, quando a gente começa a conhecer, a gente percebe que peraí, a verdade de tudo que está acontecendo aí é talvez a razão, né? É o racional. E o capítulo que está bem no meio da fenomenologia é a razão. A razão, no meio da fenomenologia, é entendida como uma razão kantiana. Nem tanto kantiana, mas que tem limites kantianos. O que isso significa? É uma razão que não consegue explicar a si mesma. De novo, a gente volta no problema da autorreferencialidade. A razão explica o mundo, explica muitas coisas, mas ela não consegue ver ela mesma explicada. E aí a gente tem, capítulo posterior, o espírito. Espírito, para Hegel, gente, é razão consciente de si. Isso está nesses termos colocados, pode ser autoconsciente, na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, que a gente vai chegar já já. O espírito, então, é a razão consciente de si. A razão
se eleva à verdade quando a certeza de ser toda... Não, peraí. A razão é espírito quando a certeza de ser toda a realidade se eleva à verdade. Então, a razão vira espírito quando a certeza de ser toda a realidade... Quando a gente está considerando a razão, então a gente está considerando toda a realidade. Não é? Putz, é toda a realidade que é razão? Toda a realidade é racional para o Hegel. Até o irracional. Mas vai lá. Então, quando a certeza de ser toda a realidade, tem que dar um passo ainda mais. Se elevar à verdade. Se reconhecer como espírito. E aí o ponto. Espírito é razão autoconsciente. Então, a razão passa a ser consciente dela mesma. E o que ela faz. E aí, na fenomenologia, o espírito é... Oh, saudar o Iago aí, ó, que acabou de entrar. O espírito é esse mundo produzido pela razão, ou o mundo da atividade da razão, né? Na fenomenologia ainda vai aparecer, então, no espírito, o espírito verdadeiro, que é a eticidade, o espírito alienado de si, que, com base na alienação, o Marx, e aí está o Matheus para falar melhor para a gente, vai desenvolver uma parte substancial do pensamento dele. Depois nós temos o espírito certo de si mesmo, enquanto moralidade. Ainda mais um passo. Hegel fala de religião e, por fim, no fim das contas, salve Iago, ele fala de saber absoluto. Chegou no saber absoluto, a gente fez todo o percurso da fenomenologia do espírito. Qual é o grande ponto do saber absoluto? É o saber que sabe tudo, absolutamente tudo? Bom, parece que sim, né? Saber absoluto. Vamos chegar lá daqui a pouco. Continuar o percurso aqui, mais um pouquinho. Eu peguei minha anotação aqui. Bom, tá. Como a gente viu, então, Iena foi invadida. Salve, Iago. Como a gente viu, e Madalena também, né? Como a gente viu, Iena foi invadida. Hegel teve que sair de lá. Ele acabou indo para Bamberg, fazer a editoração de um jornal. E depois ele acabou indo para Nuremberg ser professor em um ginásio, dar aula para criança mesmo, adolescente, né? Enquanto ele dava aula nesse ginásio, ele sentiu necessidade de precisar escrever um material para as aulas de filosofia. E não era qualquer filosofia que ele queria dar, ele queria dar a filosofia dele mesmo também. Não é um problema, né? Então, peraí, eu tenho a fenomenologia, eu preciso explicar a fenomenologia. Como é que eu vou explicar a fenomenologia? Porque até ele mesmo reconhecia que era difícil, né? Há uns memes, há uns memes correndo por aí que Hegel, de repente, ele está lendo a fenomenologia, daí ele esquece o que ele escreveu, né? Putz, eu não entendi o que eu escrevi aqui, vou perguntar para Deus. Daí ele morre, vai perguntar para Deus, aí Deus, tomara que ele não me ache, porque eu não vou saber explicar para ele ali o que ele escreveu. Bom, então, em Nuremberg, ele escreve um material didático. Hegel, a vida inteira dele foi professor, então, como a gente está vendo, né? Esse material didático que ele escreve para explicar a filosofia dele para o pessoal mais jovem, ficou conhecido, aliás, é a propedêutica filosófica. Vale também dar a pena dar uma olhada para a gente ver como Hegel, assim, se a gente está começando na filosofia do Hegel, é um ótimo lugar de entrada, né? Que ele dá uma facilitada no conteúdo para o pessoal que estava começando a ter contato com a filosofia dele, né? Como que chama, beleza. Marcelo? Esse livro Propedêutica filosófica. Isso. Entendi. Eu não sei se tem uma edição em português. Acho que tem uma edição de português de Portugal. Aqui no Brasil, não sei se tem, de fato. Bom, beleza. Como a gente viu, a fenomenologia, então, ela é uma fenomenologia do espírito. Ela é um estudo do aparecimento do espírito. Ou como Hegel queria colocar a princípio, a ciência da experiência da consciência. Mas depois ele mudou esse título. Tá. O problema de uma fenomenologia, ao ver do Hegel, né? Ou enfim, é como a gente está pensando aqui, mas o Hegel mesmo diz isso, é que ela não é ciência propriamente. E o ápice, aliás, o objetivo que o Hegel tem, no fim das contas, é
mais ou menos o mesmo que o Kant, ou mais ou menos o mesmo que toda a história da filosofia até talvez a contemporaneidade, né? Hoje a gente mudou um pouco mais o debate, mas eu estou falando da verdade com V maiúsculo. Se eu estou falando da verdade com V maiúsculo, eu tenho que fazer ciência. Eu não posso fazer apenas como a verdade aparece, que já é um puta trabalho, já foi um puta trabalho laborioso. Então, em 1812, 1813 e 1816, Hegel publica em três etapas, né, a ciência da lógica dele. Aí essa sim eu ouvi de um professor da UFSCar, de que essa é a obra mais difícil de toda a história da filosofia. Ciência da lógica é pior que a... Eu acho que é pior que a fenomenologia. Essa eu não vi ainda, mas você imagina. Nossa. Aqui a fenomenologia é gostoso de ler. A ciência da lógica é legal também, mas é conceito puro, né? Enfim. Na ciência da lógica, então, Hegel busca realizar a exposição científica do sistema dele, de uma parte do sistema dele. Vamos tomar cuidado com parte, mas beleza, da parte racional ou da parte lógica do sistema dele. Se a gente pegar a fenomenologia, lembra que eu disse que a razão está bem no meio? Pois é, a ciência da lógica, sobre um primeiro momento, vai dar conta de toda a exposição fenomenológica até aqui, até a razão, porque é a razão pensando a si mesma. Mas calma, a gente vai ver que já não é só assim. Beleza. Em 1816, ele finalmente assume uma cadeira na Universidade de Heidelberg, e ali ele vai dar, então, filosofia para os estudantes de um curso superior, enfim, universitário, né? Não sei exatamente como era na época. A propedêutica já não faz mais, então, já não é mais efetiva, né? Porque era para um pessoal mais jovem. A ciência da lógica, pensava o próprio Hegel, que era muito difícil para dar em um curso universitário. A fenomenologia também era meio complicada. E é aí que ele, então, acaba escrevendo a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. A primeira edição da enciclopédia é publicada em 1817. Depois teve mais outras edições, essa aqui é de 1830. Então a enciclopédia era uma ideia do Hegel de ser tanto um manual para os estudantes do curso superior da universidade, quanto uma obra que fosse organizar todo o sistema dele cientificamente. Caramba, eu coloquei lá para dentro as outras partes da enciclopédia. O que é interessante da enciclopédia, mas acho que não vai atrapalhar a exposição. O que é interessante da enciclopédia é o seguinte: o primeiro volume dele ele fala da ciência da lógica, o segundo volume fala da filosofia da natureza, o terceiro volume fala da filosofia do espírito. Beleza, então ele condensou em uma obra e um manual também todo o sistema dele. Em 1818 ele vai para Berlim, ele assume a cadeira da Universidade de Berlim de filosofia, a qual ele viria a tornar-se reitor em 1829. E em Berlim, ele escreve a famigerada Filosofia do Direito. Chegamos na Filosofia do Direito. Quem tinha perguntado mesmo? A Juliana Ishikawa. E, aliás, deixa eu dar um salve pro Padre Carlos, né, que é estudioso de Agostinho. Olha que legal. Pesquisador de Santo Agostinho. Está aqui presente. Tá? E minha irmã, Isabela Urita, também está aqui presente. Olá, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Então, tá. E aí, Hegel, em Berlim, escreve a Filosofia do Direito. Ele escreve ela em 1820, então hoje nesse ano, estamos comemorando 200 anos da escrita, sei lá, da redição, da Filosofia do Direito, mas de fato ela é lançada em 1821. Vamos lá, Juliana, Filosofia do Direito agora. Ela é lançada em 1821. Então, ano que vem, nós comemoramos 200 anos da Filosofia do Direito de Hegel, e então, provavelmente... Aliás, o próximo congresso da Sociedade Hegel Brasileira vai ser sobre a Filosofia do Direito. Se a gente voltar, né? Espero que sim. Acho que até lá vai ter voltado. Marcelo, deixa eu só, infelizmente, falar, nós temos apenas 6 minutos. Porque no Instagram, sério? Nossa, eu me empolguei.
Tá Tá não, mas bom. qualquer coisa nós combinamos, talvez uma live para você falar da filosofia do direito, em Pode ser? especial, mas não sei se você consegue falar em poucos minutos, pelo menos de Ah, modo dá geral, pra. mas Dá um pra dia a gente deixa eu. combina Deixa eu. talvez Sim, para eu vou você terminar só então. aprofundar, talvez, né? Beleza. Inclusive, foi bom Rita falar disso, a Juliana perguntar. A minha dissertação de mestrado, eu falei sobre a enciclopédia das ciências filosóficas. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Então, vamos concluir. Lançou a enciclopédia de ciências filosóficas, o sistema todo. Vem a filosofia do direito para dar conta da segunda parte da fenomenologia, exposição conceitual sistemática, né? O problema é que a gente sabe que a fenomenologia dá conta ainda de história, religião, arte e a própria história da filosofia, a qual o Hegel dá lições na universidade sobre esses temas, e são lançados essas obras posteriormente à morte dele, porque os estudantes tinham anotações do próprio Hegel para dar as aulas, e os estudantes também anotavam. Quando ele morreu, fizeram um compilado de todos esses escritos e acabaram lançando essas obras. Beleza. Na minha dissertação, eu trabalhei em enciclopédia das ciências filosóficas. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Há muitos Hegels, né? Há muito Hegel. Assim, qual Hegel que você trabalha? O que você trabalha no Hegel? Já obras de introdução ao Hegel... Ô, Rita, vai me avisando aí quando faltar 3 minutos só, por favor, tá? Beleza. Obras de introdução ao Hegel. De quem a gente tem? Hippolyte, Koyev, Marcuse, temos o Paulo Menezes aqui, uma infinidade de obras de introdução ao Hegel. Pensamentos influenciados pelo Hegel. Marx, Kierkegaard, contrariamente. Heidegger também vai meter o pau no Hegel. A teoria crítica, o Adorno, o Horkheimer. O Habermas pega um pouco do Hegel também, por incrível que pareça. O Honneth pega também, bebe um pouco do Hegel. Então, vai haver o Sartre, né? Acaba também discutindo com o Hegel. Então, a gente tem uma série de leituras de Hegel e de conceitos hegelianos que talvez não sejam tão hegelianos assim. Esse é o problema, né? Hegel acaba sendo recepcionado de um modo assim... Você acaba sempre entrando pelo Hegel de um modo indireto. Na minha dissertação de mestrado, eu tentei fazer uma dissertação mais provavelmente Hegel em cima de Hegel mesmo, trabalhando as definições do absoluto. Então a enciclopédia, vejam, a enciclopédia é o sistema do Hegel condensado e todas as partes dele tá finalizado ali, né? Então, eu não trabalhei tanto assim a filosofia do direito, mas claro, a gente pode discutir em uma oportunidade algo mais aprofundado na filosofia do direito. Mas a ideia seguinte, a ideia que eu queria principalmente trabalhar aqui com vocês é o seguinte. Gente? O Marcelo não vai escapar dessa, não. Vou marcar uma live só Hegel e a filosofia do direito, tá? Vamos marcar. Então, mês que vem a gente está marcando aqui. Com prazer, já está aceitado. Já aceitei. O sistema hegeliano é um sistema da razão, sobretudo. Lembra que eu disse a razão ela tem um problema porque ela não consegue conhecer a si mesma? Quando a razão se reconhece como espírito e se eleva como a verdade, aí sim a razão está conhecendo a si mesma no seu próprio autoconhecer. Ou, como o Hegel coloca em outros termos, o espírito é um eu que é nós e um nós que é eu. Então, aqui é o grande ponto, né? Não há nada para o Hegel, absolutamente nada, ou até o nada, que não seja eu, ou que não seja você. E tudo que você está observando do mundo é a sua própria autoconsciência. No final da enciclopédia, o Hegel termina com a ideia da filosofia. Talvez, muito provavelmente é o que eu estou encaminhando. Tá, obrigado. Muito provavelmente isso é o que eu estou encaminhando para trabalhar no doutorado. A ideia da filosofia como o saber absoluto, sim, que sabe absolutamente de todas as suas determinações. Porque esse é o grande ponto. E aí vocês podem pensar, né? Então falando de Deus e tal. Hegel começa a enciclopédia das ciências filosóficas dizendo que a filosofia e a religião têm o mesmo objeto, a verdade, enquanto Deus é a verdade. Então, o Hegel a gente sabe que ele tem dessas e, de fato, me parece que ele caminha por aí, né? Mas vejam como Hegel... vejam como Hegel trata essa questão. A gente pode pensar em... Então, Rita, me avisa quando tiver 1 minuto, por favor, que daí eu encerro mesmo. Beleza. A Juliana, que fez a pergunta aí, ela falou, bom, peraí, se tudo que eu tô vendo aqui é minha consciência e o Marcelo tá na minha consciência, então o Marcelo sou eu? A ideia do Hegel sim, né? Um eu que é nós e um nós que é eu. Então todos nós aqui somos um nós.
que estamos sempre nos reconhecendo. O grande ponto, para retomar o Hegel histórico, é que nos conduz, ou a nossa própria natureza, quem nós somos substancialmente, é a própria razão. E o mesmo processo que a gente observa na fenomenologia do espírito da razão... A dialética hegeliana. Isso, a dialética hegeliana, da razão não se conformando a ela mesma e ela indo a cada vez níveis superiores para se conhecer a si mesmo, nós experimentamos na nossa vida, de fato, né? Não sei se vocês concordam aí e tal, eu concordo, a gente está cada vez mais conhecendo, olha só coisas que eu não sabia, e a gente é guiado pela razão se a gente olhar pela história. Putz, vamos olhar, mas tem que olhar bem para trás, né? Se a gente olhar aqui muito perto, vai ser um problema. Se a gente olhar 4.000 anos atrás, a gente vai ver que nem todos nós éramos livres, no entender do Hegel, né? E, como Hegel diz na filosofia do direito, a coruja de Minerva só alça voo quando a noite cai. Significa que a filosofia, enquanto a gente está fazendo filosofia, a gente só consegue, de fato, compreender o que aconteceu olhando para trás, historicamente. Por isso que o trabalho que o Orita tem de identificar o que ocorre aqui no presente é hercúleo, é difícil pra caramba, né? A filosofia contemporânea é uma filosofia muito difícil, porque a gente está pensando o que está acontecendo aqui na nossa cara. Enquanto é muito mais fácil você olhar para trás e falar, o que atrás aconteceu o seguinte. E então, o Agamben, viu, Marcelo? Ele usa um método muito parecido com Foucault. Então ele volta lá atrás para explicar para ele. Sim. Certo. Mas eu quero dizer o seguinte, o Agamben quer fazer um diagnóstico agora, né? Ah, sim, presente. Bom, perfeito. Mas, certo, ainda assim, de fato. Então, para encerrar, o Hegel na fenomenologia coloca espírito, razão autoconsciente, razão que é em si e para si. Então, tudo está no em si e para si, ou seja, tudo está ti. Ou é uma coisa que você não sabe ainda, ou uma coisa que você deseja, você tem consciência, e você está aí fazendo isso. Historicamente, nós estamos desempenhando o nosso papel agora, e vejam, esse Deus absoluto de Hegel, que sabe tudo porque sabe de si, se realiza através de nós, ou aliás, nós somos ele. Então pensemos no nosso eu superior, uma coisa bem mística assim. Uma pessoa que sabe tudo. Pensa quando você era criança, você não sabia nada, hoje você sabe mais. Então, imagina você daqui a infinitos anos. Esse é o saber absoluto de que Hegel está falando, e nós estamos dentro dele caminhando. E, então esse é o Hegel, de fato é uma razão meio enlouquecida, né? Desculpa aí, Eurita, que correu, acabei. Perfeito. Não, mas foi perfeito. No final, entendemos que o eu de hoje, com certeza, sabe mais do que o eu do passado, né? Sem dúvida. Mas o eu do futuro, o eu suprassumido, sabe de tudo. Perfeito. Bom, pessoal, então, como eu falei, vou estar marcando então uma outra live com o Marcelo para falar um pouco da filosofia do direito de Hegel. Mas hoje, infelizmente, né, nós temos apenas, no máximo, né, 1 hora aqui pelo Instagram. Eu tenho medo que cair e a gente perder todo esse conteúdo que foi brilhante aqui, a fala do Marcelo. Então, últimas palavras, professor Marcelo, né? Vou falar assim, professor Marcelo agora. Professor da Universidade do Norte do Paraná, de Jacarezinho, né? Se você quiser se despedir, últimas palavras. Sim, por favor. Muito obrigado pela tua participação, viu, Marcelo? De coração. Eu que agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos amigos aí, a Madalena, o Iago e todos os outros amigos que eu fiz agora. Muito obrigado, Alexandre. Agradeço todos que participaram aí, os que entraram, saíram, enfim. Agradeço a oportunidade, Orita, o convite do Instituto Orita. Estamos para a próxima aí. E perdoem a empolgação, que eu acabo empolgando falando disso. Perfeito, gente. Então, obrigado por participarem. Aliás, Gazeta, fica o convite também para estar participando qualquer dia desse. Tá? Muito obrigado, Marcelo. Fica a propaganda dos cursos da UEMP, como o professor Marcelo nos diz, tá? Entre no site da UEMP, provavelmente você vai ter acesso, né? Todos os cursos de segunda a sexta, tá? Bom, e adicione no Facebook. Adicione o professor também no Facebook. Tá lá. Pessoal, então é isso. Instituto Orita, objetivo é conhecimento, tá? Até a próxima, então. Próxima aqui em Edgar Morin, tá? Domingo que vem. Legal. A gente vai aprender um pouquinho sobre o Morin. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, Orita. Um abraço. Abraço. Fiquem seguros.